Fala galera, tudo bom? Aqui é o Fred do canal Fredcast Games. E assim, meu canal é meio variado. Eu falo o que dá vontade de falar. Às vezes é notícia atual e às vezes é alguma coisa que eu penso daquela forma e aí eu coloco. E hoje deu vontade. Já coloquei coisas de PC, uma troca de placa que eu fiz e hoje vou mostrar um pouco de uma revista minha. Eu tenho uma coleção de revistas bastante grande de videogames. E essa revista videogame, é a mais antiga aí, da década de 80 para 90. Ela, ela surgiu no país e tem muitas numerações. Essa é uma das primeiras, ano 2 número 17. E o preço tá aqui, ó, 9.500. Confesso que eu não sei o que é isso aqui. Cruzeiros, cruzados novos, vai saber. Cruzados, cruzeiros, enfim. Tem umas notícias aí da época. Deve ser ainda década de 80, final da década de 80 essa. Confesso que era para eu ter olhado antes de falar para vocês, mas eu não olhei. Vamos ver junto comigo. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa que remete ao ano. Não, não. Teria que ter procurado com mais calma. Com certeza tem. Bem, a ideia é folhear um pouquinho de uma revista antiga. Eu tenho várias edições da videogame. Existiram outras depois. A Game Power, Super Game Power, Revista Games, mas essa é a mais antiga que eu tenho. É a mais antiga, sim. Eu tenho números mais anteriores. Mas é a revista mais antiga, o nome da revista mais antiga. Então, aqui algumas notícias. Super Mario 4, 99 vidas em 5 minutos. Super Mario 4 era o Super Mario World, porque saiu Mario 1, 2 e 3. Então, antes dele ficar com o nome de Super Mario World, ele ficou conhecido como Super Mario 4. Então, é isso daí. A Super Mario World dá uma, dá uma noção do ano, né? Deve ser, então, início da década de 90. Não me lembro o ano de lançamento, 91, Super Mario World. Deve ter sido no começo mesmo, porque para vir como Super Mario 4. Fliperama, economize fichas no Time Traveler. Quem joga fliperama hoje? Vamos ver, Tasmania do Mega Drive. O Mega Drive foi lançado em 89. Super NES, então, já existia. The Rockter. Dicas especiais para voar e vencer. Cenas GP. Esse jogo não saiu para o Super Nintendo. Esse jogo é do Mega Drive. Ó, para Mega Drive, Master System e Game Gear. Game Gear era o portátil da Sega. E o Ayrton Senna, que participou ativamente do jogo, ajudou em algumas coisas, enfim. Morreu, se eu não me engano, em 93, né? Desert Strike, outro para Mega Drive. E é isso, vamos abrir. Muita propaganda de coisas da época, tá? Controles, alguém lembra desses controles? Alguém é dessa época? É o Manche, né? Manche, que tinha os botões em cima, eram controles mais caros. E esse controle, confesso que eu nunca vi. Aqui, sobre o que fala o interior da revista, os jogos listados, poucos para o Super Nintendo, devia ser começo mesmo. Aqui já vem como Super Mario World, ó. Super Adventure Island, The Rocket, alguns de Mega Drive, Nintendo. Esse Nintendo é o Nintendinho 8 bits, tá? Master System, Game Gear, Game Boy, Arcade. Aí, outras sessões, bits, cartas, pergunte aos feras, rolos e trocas. Rolos e trocas, você tinha que passar o telefone, a pessoa ligar, e como que se fazia essas trocas? Se fosse distante, não tinha como.
Seria bem complicado. Lembrando que nessa época não existia internet, só então telefone e carta. Então vamos passar mais um pouquinho. Lynx em promoção. Lynx era o portátil da Atari. Tá aí, ó. Era esse aqui. Game Boy invocado. A ideia era só essa, folhear um pouquinho, para quem não conhece, e contar alguma coisa. Eu tenho uma reportagem já antiga que fizeram sobre essas revistas antigas, e aí, ó, propagandas, porque nessa época existiam as locadoras, né? Para alugar, para vender. Então, muita propaganda de locadora. E nessa reportagem, não era uma reportagem, era como se fosse uma reportagem. E eu tenho salvo até no PC, deve ter saído no início da década de 2000, 2005, por aí, e fala sobre essas revistas dessa década de 80 e 90. Eles colocavam o Street Fighter. Eles colocavam não tinha quem você contratar para jogar os games. Porque nessa época você pegava o jogo era lançado e aí as pessoas tinham que detonar, no caso, zerar o game. Quem zerava? Você não contratava pessoas que zeravam o game. Quem entendia de videogame nessa época, que ainda era um tabu para os adultos, eram as crianças. Então, nessa reportagem, foi entrevistado o fundador de uma dessas revistas, não lembro se foi dessa mesmo, da videogame, e ele explicou que as crianças saíram, lembrando que é outra época, tá? Então não era assim, isso é proibição de hoje. As crianças saíam da escola e eles perguntavam quem que era bom de videogame. E aí eles conversavam com os pais e a criança ficava depois da escola umas 2, 3 horas por dia. Trabalhava, né? Recebia para isso, para poder zerar o game e um fotógrafo tirar as fotos e pegar e para colocar o detonado da revista. Então, muito interessante, né? Histórias. Imagine hoje. Rolos e compras. Então, aqui tinha, ó, por exemplo, Super Contra era um jogo, né? E Ninja Gaiden, ambos Nintendo pelo menor preço. Daniel Silveira, Rui Ibiaí, Guarulhos, São Paulo. Telefone e o CEP. Turbo Game rodava jogo de Nintendo 8 bits. Era compatível. VG 9000 com 2 cartuchos. Super Pitfall, Tartaruga Ninja. Tá vendo? E Rio de Janeiro, ó. E assim, muita gente colocava Phantom System também, jogo de Nintendo 8 bits. Dicas do leitor. Adventure Island. Entendo. Durante a tela de apresentação, use sequência. Era muito assim antes, né? Muita sequência para poder entrar em algum macetezinho. Tela de seleção, tal. Para escolher as fases, ó. Uma das 8 fases. Castelo, Mônica no Castelo do Dragão. Esse jogo do Master System foi criado aqui no Brasil pela Tectoy. Na época a Tectoy fazia bastante coisa. Vamos lá, chegamos aqui, ó, no especial da revista Ayrton Senna, o game do Ayrton Senna para Mega Drive. É um jogo divertido, mas eu que gosto de corrida, eu preferi o Nigel Mansell, o jogo do Super Nintendo. Eu preferi esse. Joguei muito Nigel Mansell, joguei pouco esse, porque eu achava o Nigel Mansell melhor. Não o piloto, o jogo do Super Nintendo. Aí fotos da tela, mais Mega Drive, e tinha as notas, tá vendo? Dificuldade 7, gráfico 8, músicas e efeitos 7, classificação, claro que cada revista fazia de uma forma diferente. Se eu tiver a oportunidade, eu vou colocar
outras revistas para vocês olharem aqui e explicar as diferenças. Tá aí, ó. Super Mario World. Muito bom, né? Super Nintendo são jogos do Super Nintendo. E aqui depois Master System. Master System, os Flintstones. Agora Nintendo 8 bits. Tiny Toons. Joguei esse. Game Gear. Era o portátil com tela colorida, diferente do Game Boy na época. Mas vendeu menos, era mais caro. Os jogos do Game Boy, ó, preto e branco. Alguma coisa de arcade também. Olha, imagem digitalizada. Estilo Mortal Kombat. Já na época. Algumas reportagens. E é isso. Mostrei a revista. Aí, terminei com controle aí, compatível com o Mega Drive. Essa foi a ideia. Falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito também. E ficou no passado, na verdade, né? Ainda existem lançamentos, mas normalmente as revistas de hoje falam sobre games antigos. A Editora Europa tem muitas revistas que falam sobre games antigos especiais. Espero que gostem do vídeo. Se gostaram, dê o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo ou áudio.